Fala pessoal do LIT, tudo bem com vocês? Vamos falar a respeito hoje de economia, cenário internacional, os principais impactos que nós tivemos aí no mundo e os seus efeitos exclusivamente no Brasil. Por exemplo, todo mundo acompanhou aí o preço da carne no nosso final de ano, nosso churrascão aí de Natal, de Ano Novo, ficou bem mais comprometido do que os outros anos, na verdade. A gente tem que entender todos esses parâmetros, por que essas coisas estão acontecendo. A gente publicou aí um período para vocês fazerem as perguntas e nós vimos aí que muita gente está querendo saber quais são os impactos dessa crise de Irã e Estados Unidos e China, mas ao mesmo tempo, muita gente perguntando também a respeito do crescimento do PIB da China, como que isso vai afetar inflação, como que isso vai afetar preço de dólar no Brasil e no mundo, preço de ouro, como que o Brasil vai ser afetado de uma forma geral, Então, hoje a gente vai falar justamente a respeito disso. A gente teve nessa semana a publicação da indicação do Brasil para poder participar da OCDE, para a gente ficar um pouquinho melhor ali no contexto internacional, na questão dos investidores olharem o Brasil de uma forma diferenciada. Esse que é o principal ponto que a gente precisa nesse momento de recuperação. O ano passado foi um ano passado bem duro a respeito de ambiente político, mas mesmo assim a gente teve aí uma expectativa de crescimento do PIB entre 0,9% e 1,3%, eu acredito que fique na casa de 1,1% de novo, terceiro ano aí de 1,1%, 2017, 2018, 1,1%, espero que 2019 seja no mínimo 1,1%, 1,2%, mas eu acredito muito na casa de 1,1%. A gente já abre o ano aí com Estados Unidos atacando o Irã, a gente abre o ano com China trazendo resultado de PIB relativamente fraco, foi o pior PIB da China nas últimas 3 décadas, então a gente tem aí um sério problema de liquidez dentro da economia internacional. Essa liquidez é a velocidade com que as coisas vão acontecendo, a forma de consumo, de produção, de investimento, fluxo migratório de capital. A gente teve aí no finalzinho do ano passado, em setembro na realidade, um ataque especulativo sobre taxa de juros americana, mesmo os Estados Unidos reduzindo as taxas de juros, a gente precisou o Banco Central americano atuar com essas taxas, e a gente tem que entender como que tudo isso vai se formando, tudo vai se formando dentro de uma certa lógica e vai afetando o nosso dia a dia. Começa aí pelo preço da nossa carne. Então, a gente viu que a China homologou mais frigoríficos aqui no Brasil e aumentando o processo de importação de carnes. Por isso que a nossa carne acabou ficando um pouquinho mais cara aí no final do ano, acabando com o nosso Natal, com o nosso Ano Novo, aí, a nossa tradicional picanha de final de ano. A nossa picanha de final de ano acabou sendo comprometida, mas nada que a gente tenha o que se assustar. A gente está com bastante preocupação a respeito do Irã, que é um grande problema que a gente tem aí a respeito de expectativa de uma possibilidade de uma guerra. A gente entende muito bem que o Oriente Médio, de uma forma geral, são países formados por minorias ali que acabam não tendo muito pudor a respeito de processo de vingança. Vide aí o avião que foi abatido por 2 mísseis, aí, conforme foi publicado pela mídia. Então a gente tem essa expectativa de uma certa cautela internacional a respeito desse conflito. A gente espera que fique tudo muito mais calmo, que isso não se traduza, todo mundo está falando a Terceira Guerra Mundial, que isso não chegue a ser um conflito efetivamente, que fique apenas nesse
nessa indisposição, apesar de séria, né, uma indisposição mais de curto prazo para que tudo isso não se transforme nessa bola de neve, porque a economia internacional, nos últimos anos, apesar dela vir crescendo, né, de uma forma gradativa e constante, a gente tem esse crescimento um pouco mais limitado, um pouco mais devagar, né? A gente tem ali a saída do Reino Unido, da União Europeia, que já está se arrastando por anos, né? A gente pôde acompanhar todo esse processo do Brexit, mas ainda não tem muitas definições exclusivamente, né? Pensando em América do Sul, a gente tem a Argentina com uma nova linha de conduta econômica, ainda é muito precoce para a gente sinalizar se vai estar muito à esquerda, muito à direita, muito no centro, né? Qual vai ser a conduta desse novo governo da Argentina. Isso traz bastante impacto também para as nossas relações internacionais, né? Então, basicamente, é isso que a gente tem para a gente poder discutir, né, de uma forma geral, trazendo resumão aí das nossas perguntas, né? Mais para frente, vou dar uma coladinha aqui, vou pegar as perguntas que vocês me mandaram aqui, né, agradecendo já antecipadamente, né, como que a gente vai responder de uma forma direta, mas primeiro vamos trazer todo esse cenário econômico para Brasil, para mundo, né, entender esse preço do dólar, né, o dólar batendo novamente na casa aí de 4,20 nessa semana, índice Bovespa caindo 1,5%, 2% no decorrer da semana, mas hoje a gente tem aí índice Bovespa rompendo a nova máxima, 118 mil pontos, desculpem, né, e o dólar cedendo um pouquinho ali na casa dos 4,16. Né? Então a gente tem nessa semana, como eu disse, a publicação do resultado do PIB da China, que ficou em 6,1, um desempenho enfraquecido. Isso afeta diretamente a nossa economia. Como assim, né, Maurício? Qual que é a relação da China em relação ao Brasil? Principalmente que nós tivemos um sério problema de um conflito comercial entre a China e os Estados Unidos, que eles andaram se batendo aí, né, duelaram aí no período de um ano e meio, eles vêm tentando ali uma briga, ora um aumenta a carga tributária, outro desvaloriza a moeda, né, um começa a montar acordo e finalmente nessa semana a gente teve a assinatura de um acordo comercial, início de um acordo comercial entre China e Estados Unidos. Então, por esse duelo, né, por essa briga comercial entre Estados Unidos e China, a gente começa a perceber que a China teve o seu PIB muito enfraquecido, né? Ou seja, a interdependência das economias hoje no mundo é muito importante que elas tenham esse engajamento, né? É muito grande essa interdependência. Então ficou bem notório que o resultado do PIB da China, esse resultado negativo do PIB da China fica exclusivamente devido à briga comercial dos Estados Unidos. A gente acabou tendo aí um ponto positivo nessa bagunça como um todo, né? A gente teve ali a China vindo para o Brasil, importando mais carne, né? A gente tem chineses entrando, trazendo bastante investimentos, né, dentro do próprio Brasil, seja investimento especulativo dentro do mercado financeiro, né, como também investimentos dentro de produção, né? Então a gente vem aí com esse acordo, essa dificuldade desse acordo no decorrer do ano passado entre Estados Unidos e China, desacelera o mundo de uma forma geral, né? Então o primeiro ponto é esse, né? O que deva acontecer com a China daqui para frente, né? Com esse acordo comercial um pouco mais rascunhado, já bem iniciado, vamos ver no decorrer do ano se a gente não vai ter nenhum desvio de conduta, provavelmente a gente tenha a China crescendo por volta de 7%, 7,5% dentro desse ano, né? Estados Unidos também crescendo de uma forma forte e principalmente esse efeito de crescimento entre China e Estados Unidos, os dois crescendo, os dois entrando em harmonia, isso tende a favorecer principalmente o Brasil, né? Primeiro, com os nossos movimentos de exportação.
né? É muito bom o Brasil hoje, né, com uma capacidade bem limitada, né, com uma taxa de desemprego elevada, né, 13 milhões de brasileiros desempregados, né? O brasileiro hoje não consegue ter um poder de compra muito efetivo. Né? Então é importante que a gente tenha a nossa economia retomando. Para a gente poder retomar a economia, a gente precisa ou de consumo ou de produção. Porém, como que eu vou produzir, sendo que eu não tenho uma expectativa de produção, de consumo? Então aqui que entra a importância da gente acompanhar Estados Unidos, China, Rússia, Índia, Japão, saída do Reino Unido, né? E principalmente de uma forma global a questão do conflito entre Irã e o restante do mundo. Não vou colocar exclusivamente aos Estados Unidos, né? Ele foi o grande motivador desse problema, né? Mas a gente tem que acompanhar isso. Então, pensando em China, a gente tem muito o que ganhar durante esse ano, principalmente com esse acordo comercial. A gente vai ter bastante movimento de exportação. A China é a grande indústria do mundo. O Brasil é um exportador muito forte de commodities para o mundo inteiro, principalmente, né, para a China e Estados Unidos, são os nossos maiores players ali. Então, essa atividade econômica chinesa voltando para nível de crescimento e não mais de declínio de PIB, né? Então ela veio crescendo muito, depois ela entrou na estabilidade e começou a cair, né? Então agora a China vai ter uma expectativa de subida de PIB e essa subida deva ser bem representativa e esse aumento do PIB vai trazer para a gente ali um movimento de exportação nos minérios, em grãos e carne mais efetivo. Né? Então, o primeiro ponto que é bem importante que a gente acompanhe as cenas dos próximos capítulos, né? Que seja ali seja a respeito desse acordo, né? A continuidade do acordo entre Estados Unidos e China. Tá? Deixa eu dar uma puladinha aqui, pessoal, enquanto isso, né? Só para eu pegar aqui, né? Nós temos o César Duro, né, fez uma pergunta, falou qual é o impacto econômico que pode surgir derivado do dualismo de Estados Unidos e China. Então a gente tem um impacto, primeiro, negativo, que foi o resultado que nós tivemos das economias no ano passado, né, e agora positivo no sentido da gente ter uma liquidez melhor dentro do mercado econômico internacional. Então a gente vai ter mais consumo, mais produção, mais trabalho, mais renda acontecendo o tempo inteiro, a gente vai ter fluxo, bastante logística funcionando no mundo, a gente vai ter a China voltando a produzir. Porém, tem uma ressalva muito importante nesse modelo. Caso esse desconforto que foi gerado no Irã com os Estados Unidos, ele seja um pouco mais forte, seja um pouco mais resistente e perdure um pouco mais, essa atividade econômica talvez não tenha tanto crescimento. Vai ter crescimento, isso é fato, mas de vez a gente crescer PIB de 7,5%, na China 7,8%, alguma coisa nesse sentido, de repente a gente vai para 6,8%, 7%. Uma desaceleração, uma pequena desaceleração no decorrer do ano, certo, César? Tá? E isso vai diretamente correlacionado com a pergunta que o José Fonseca fez, né? Que ele falou, Maurício, como os fatores externos da macroeconomia mundial refletem no nosso processo de inflação? Né? Aqui a gente volta à China também. Né? A China e aos Estados Unidos pensando em inflação no Brasil. Né? A partir do momento que a gente começa a pensar que a gente tem um processo de inflação, que é o preços subindo de uma maneira generalizada e constante, a gente começa a pensar no seguinte, por que as coisas estão ficando mais caras? Aí a gente pega, por exemplo, a medida que o Trump fez, né, nesse decorrer do ano passado, de tributar aço, alumínio do Brasil. Depois ele volta atrás, depois ele fala que vai tributar, depois ele volta atrás. Então, essas indefinições,
acabam trazendo para a gente uma certa incerteza sobre o aspecto de produção. Então, o próprio Estados Unidos ali, com essa movimentação desses, tributa ou não tributa o nosso alumínio, o nosso aço, o nosso ferro, isso traz para a gente, de uma forma geral, uma incerteza sobre o aspecto produtivo. Mas, ao mesmo tempo, se a China já está sendo mais acomodada, acabar absorvendo, caso o Trump decida mesmo por uma tributação mais efetiva, um pouco mais alta, inclusive, do que nós temos hoje, e a China, começar a ter a sua atividade econômica depois desse acordo internacional aumentando, aí a gente possa ter uma neutralização desse efeito da tributação americana sobre os nossos minérios. Então traz para a gente um processo de expectativa de inflação um pouquinho mais sob controle. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar de olho sobre o aspecto de inflação no preço do dólar. O dólar no Brasil está flutuando demais. Então ele sai da casa de 4,5, 4,10, bate a 4,20, depois de uma semana, dentro da própria semana ele sai de 4,20 e fecha a semana em 4,12. Então essa volatilidade, que é essa variação de preços, entre preços mínimos e máximos ali no decorrer da semana, no decorrer do mês, isso acaba trazendo um desconforto para o nosso nível de preço. Porque grande parte do que a gente produz aqui no Brasil, da nossa indústria, depende de matéria-prima importada. Então você imagina que eu vou lá e fecho um câmbio numa importação, vou trazer uma matéria-prima, seja da China, seja da Europa, algum ponto, e o dólar está 4,20 e depois esse dólar cai para 4,12. Apesar de ser uma variação de 8 centavos, é muita variação, que isso não me deixa confortável de precificar o meu produto. Ou seja, se o dólar aumenta aqui no Brasil, automaticamente eu vou ter que repassar esse aumento de dólar para o meu cliente final. Então, talvez a gente tenha esse movimento aqui nesse curto prazo, mas no decorrer do ano a gente deva ter o dólar voltando no patamar entre 4 e 4,5, a expectativa do mercado está falando na casa de 4,4 no decorrer desse ano. Então a gente tem que ter esse dólar um pouco mais estável, não pode ficar variando tanto, porque essa variação, devido a essas brigas internacionais comerciais, traz para a gente uma variação muito alta e, inevitavelmente, o empresário vai ter que repassar esse nível de preço novamente aqui para a gente. Então aí a gente possa ter pontualmente, em algum momento do ano, essa contaminação do dólar de hoje, dessa variação do dólar de hoje para o nosso processo de inflação. Agora, pensando no caso aqui, grande parte das perguntas vieram a respeito da carne, a carne ficou cara, mas a carne ficou cara por uma questão da lei da oferta e da demanda. A gente tinha um estoque de carne, o chinês foi lá, acabou comprando mais carne do que o nosso estoque teórico, isso trouxe uma expectativa de elevação. Mas uma regulação de mercado, porque carne é uma commodity é preço internacional, então o produtor ele faz essa variação, ele está vendendo a R$4 aqui e está vendendo a $2 lá fora, então ele está vendendo a R$8 lá e R$4 aqui, então o produtor acaba também trazendo dentro dessa característica, a análise de mercado começa a exportar mais do que trazer para cá, do que trazendo para o mercado nacional. Aí pode acontecer esse processo que aconteceu lá atrás, que foi uma inflação muito alta agora no mês de dezembro que nós tivemos, de 1% praticamente no único mês, que trouxe a nossa inflação lá para 4,31% de fechamento de ano, um pouquinho acima do que a meta inflacionária, mas nada que seja tão assustador. Quando a gente começa a pensar em inflação, a gente começa a ficar um pouco mais preocupado, porque a inflação, junto com taxa de desemprego, gera o índice de confiança do consumidor.
Lógico, a gente tem todo o ambiente político por trás ali, né? A gente tem o governo Bolsonaro junto com Paulo Guedes tomando as medidas de saneamento das contas públicas de uma forma bem correta, bem coerente, bem aceita pelos investidores nacionais, bem aceita pelos investidores internacionais. Então, isso traz para a gente um certo conforto a respeito do processo de inflação que possa acontecer nesse ano a respeito de contas públicas, né? Então, de uma forma geral, a gente deve ter uma inflação na casa de 3,5% dentro desse ano. É super confortável para o Brasil, um processo de inflação na casa de 3,5%, uma taxa Selic, uma previsão de 4,5%, se manter na casa de 4,5%, isso força a gente ter um crescimento de consumo e de produção, né? A gente vem no decorrer de 2019, com as expectativas de 2020, uma redução mais efetiva das taxas de desemprego no Brasil. Por quê? Porque a produção industrial em 2019 ela fechou negativa, né? A gente tem aí, né, os resultados de varejo mostrando para a gente, a produção industrial, apesar do varejo, né, ter fechado positivo, foi um pouco abaixo das expectativas que o mercado financeiro estava projetando, de 1,2%, acabou fechando ali, né, entre novembro e dezembro, de 0,6%. Né? Então, a produção industrial acabou ficando negativa. Por que ficou negativa? Porque o empresário estava aguardando o Senado, o nosso Congresso Nacional, aprovar a reforma da Previdência, que era o maior rombo das contas públicas que nós tínhamos. E isso afeta diretamente a tomada de decisão do investidor. Por quê? Se o governo não consegue ajustar as contas públicas dele nesse ano, né, não dá o remédio correto, vamos dizer dessa forma, no médio prazo o governo começa a ter a necessidade de se financiar mais através do título público. E assim, ele precisa aumentar a taxa de juros. Aí você imagina, você faz uma análise de viabilidade de projeto, chega a uma rentabilidade de 8% no ano, contra uma taxa Selic na casa de 4,5%, você pega o dinheiro do mercado financeiro e coloca na produção. Mas aí, no decorrer disso, o governo não consegue fazer o ajuste das contas públicas, a taxa Selic sai de 4,5% e vai para 8,5%. Ou seja, você tem toda uma operação, você tem todo um risco, você tem todo um esforço financeiro, profissional, produtivo para ganhar a mesma coisa do que você ganharia sem fazer nada, entre aspas, no mercado financeiro. Então, essas expectativas no mercado acabam traduzindo para a gente esses indicadores de inflação, essa pressão inflacionária aí que o José Fonseca acabou perguntando, né? Como os fatores externos podem afetar diretamente o processo inflacionário aqui no Brasil, né? Primeiro, Estados Unidos tendo um crescimento econômico, reduzindo a sua taxa de juros como ele veio reduzindo aí nos últimos tempos, né? A gente passa a ter ali uma flutuação do preço do dólar no mundo inteiro. Aí, associado a isso, você coloca a briga de Estados Unidos com China, coloca a saída do Reino Unido, coloca agora a história do Irã, né, a gente começa a ter uma instabilidade sobre aspecto de moeda. Então, quando a gente começa a pensar nesse impacto de moeda, a gente começa a traduzir em processo de inflação por repasse de níveis de preços, certo? Aí a maioria também aqui acaba perguntando, né, a questão de importação e exportação a respeito do processo do Irã, né? Então, o que acontece com os Estados Unidos e Irã, qual que é o impacto aqui para a gente, né? Irã é um parceiro internacional, a gente exporta bastante grão, mais específico milho para eles, né? Aí você deve falar, tá, e daí? Estados Unidos e Irã, não tem nada a ver, as coisas não se comunicam, estou falando de Brasil com Irã, né? Mas só que o Brasil, a partir do momento em que ele toma a iniciativa de apoiar algum governo, né, na sua medida, que no caso o Brasil está apoiando, está entendendo que a ideia que os Estados Unidos teve foi boa em atacar o Irã, né, a gente se associa aos Estados Unidos. A gente pode ter um movimento de retaliação das nossas exportações no milho, né, em grãos, a respeito do Irã. Ou seja, de repente isso possa afetar a nossa balança comercial, Brasil e Irã. Por quê? Porque eles viram e falaram, Brasil, você está com os Estados Unidos, também não quero mais importar com você.
Então isso pode trazer esse efeito, mas esse efeito negativo sobre essa conotação de uma forma geral. Isso vai afetar o preço do milho aqui no Brasil, dos grãos de uma forma geral e no mundo também, porque vai aumentar um pouquinho a oferta, possa ter uma redução do nível de preços do milho no curto prazo, porém no longo prazo pode trazer um outro problema. A partir do momento em que você não tem oferta, que você não tem a demanda do adicional do milho que a gente tem aqui, o preço vai cair. Se o preço cai, o produtor ele pode mudar a sua produção. Ele pode sair do milho, vai para a soja, vai para a cana, vai para o algodão, vai para alguma outra oportunidade de negócio que ele está vendo. Então, no curto prazo, o preço do milho no mercado internacional pode começar a ceder, caso a gente tenha esse movimento de retaliação das importações do Brasil com o Irã. Isso vai trazer uma redução do preço do milho no mercado internacional no curto prazo, desmotivando os nossos produtores aqui no Brasil, e o produtor vai migrar para outro produto, trazendo uma falta, uma menor oferta de milho para dentro do Brasil e do mundo. Isso, no médio e longo prazo, pode subir preço. Se subir o preço do milho, a gente pode ter aumento de um processo, a gente pode ter um aumento da nossa inflação, principalmente no que tange alimentos, porque o milho está dentro de uma cadeia produtiva muito importante. Então a gente tem a ração, a gente tem óleo, a gente tem o próprio milho para poder ser consumido em diversas outras formas. Então o principal impacto que a gente tem é justamente esse processo de importação e exportação entre Brasil e Irã, eles retalhando a nossa importação desse produto, e esse produto gerando um processo inflacionário. É importante, Irã, na altura do campeonato do Brasil, todo mundo é importante para a gente poder sair da nossa, para a gente poder voltar a esse crescimento na casa de 2,5%, que é o que a gente está estimando nesse ano, entre 2,3% e 2,5% de PIB nesse ano. Então, qualquer deslize no mercado que a gente tiver, no mercado internacional que a gente tiver, a gente também vai dar uma deslizadinha, vai dar uma patinadinha aqui, mas é de extrema importância que o Brasil tenha essa maturidade, que seja aceito para poder fazer parte da OCDE, que isso vai trazer mais segurança para os investidores a respeito das medidas econômicas que nós estamos tomando aqui. Lavagem de dinheiro, as contas públicas, o Brasil retomando o crescimento, obras públicas, pelo menos no estado de São Paulo, estão começando a ser retomadas com uma outra característica, através de PPPs, de parceria público-privadas e assim por diante. Então a gente vem aí com uma característica de crescimento econômico para esse ano. Isso é muito importante para a gente. Então a gente tem o mercado internacional um pouco mais favorável do que o ano passado, tirando esse episódio do Irã. A gente tem China querendo crescer relativamente forte com o acordo internacional, União Europeia tentando se ajustar com a saída ou não do Reino Unido, que também isso já foi maturado pelo próprio mercado, mas o Brasil está com extremamente potencial de crescimento econômico nacional. O Brasil ficou muito aquém, aí, 2 anos consecutivos de PIB negativo, e agora, com os remédios corretos, nas horas corretas que nós tivemos, saneamento das contas públicas, entendimento do mercado financeiro, do mercado produtivo e do mercado consumidor, do mercado de varejo, a respeito da conduta da política de uma forma geral, política econômica do governo Bolsonaro, a gente espera esse ano a gente voltar a ter crescimento, inclusive na indústria, na casa de 1,7%, 2%, que o ano passado, em 2019, o pessoal está estimando ali 0,7% negativo de indústria, porque eles esperaram as aprovações. Então a gente abre 2020 com um cenário bem melhor doméstico, o mercado nacional está bem melhor do que o próprio mercado internacional, considerando que os Estados Unidos e China se juntaram na primeira fase do acordo, isso é excepcionalmente muito bom para o Brasil, apesar da gente ter aí essa turbulência no mundo, a gente tem aí o Brasil com grande potencial. Então a gente
volta a ver aí nas principais capitais do Brasil o mercado imobiliário retomando, né? Teve uma pessoa que até perguntou, a Priscila Correia perguntou, quais serão os impactos no mercado imobiliário, especialmente na compra e venda dos imóveis, né? O grande problema, Priscila, que a gente tem de encontro aí a respeito da nossa economia de uma forma geral, como tudo está crescendo, né? Tudo tem uma expectativa de crescimento, porque a gente já fez a lição de casa no ano passado, que foi a reforma da Previdência, algumas privatizações pontuais, bem efetivas, né? A gente deva voltar a ter esse crescimento a respeito do mercado imobiliário de uma forma geral. Tá? O negócio é o mercado imobiliário, outra coisa é mercado da construção civil, outra coisa é mercado de crédito imobiliário, né? Então essa composição que a gente tem que entender, e não apenas compra e venda de apartamento novo, apartamento usado, né? Como que isso vai ficar? O grande problema que a gente tem a respeito do mercado imobiliário, a gente deva ter crescimento, a gente deva ter obrigatoriamente ali mais lançamentos. A gente já vê nas principais capitais os tapumes que eram estacionamentos, que eram obras, terrenos que estão sendo feitos lançamentos. Os números são um pouco mais positivos que nós temos, tá? Mas ainda a valorização do mercado imobiliário para compra e venda, pensando no movimento de valorização dos apartamentos, ele vai demorar um pouco ainda para poder ser retomado acima do processo de inflação. Tá? Por que tudo isso? Porque o investimento é muito alto para você comprar um apartamento, a gente vem aí com a degradação da renda do brasileiro nesses últimos anos, devido aí à própria taxa de desemprego que nós tivemos, né, no Brasil, e 2 anos de PIB bem negativo. A economia não cresceu o suficiente ainda para repor a renda do trabalhador, e muito menos ainda para a gente poder fazer uma dívida, né, pensando no crédito imobiliário, porque dificilmente o brasileiro tem condições de comprar um apartamento à vista, né? A gente tem aí uma operação de crédito que é de 30 anos. Né? Apesar do crédito imobiliário vem em constante crescente, né, vem crescendo bastante nesse decorrer do último trimestre, né? Mas ainda falta bastante engajamento para a gente poder começar a fazer o crédito imobiliário, mobilizar toda essa construção civil. A construção civil já está começando a engatinhar, né? Falta bastante para ela poder sair do fundo do poço, para começar a colocar a cabecinha para fora da água, vamos entender dessa forma, mas eles já estão retomando. Isso que é muito importante. Tá? Então a gente deva ter aqui comprar e vender apartamento. Não sei se a Priscila está querendo comprar, né? Se for o movimento de comprar, a Priscila compre o apartamento, ainda está num preço relativamente mais tranquilo. A tendência é o preço do imóvel começar de uma forma gradativa e bem lenta, começar a aumentar. Tá? Então é um grande momento de compra, principalmente que ainda a gente tem vestígios, né, da crise que nós vivemos dos 2 últimos, do PIB de 7,2 negativo dos anos que nós tivemos recessão. Ainda muita construtora com estoque de apartamentos já construídos, né, que ela não conseguiu vender. Então eles estão fazendo essa força para conseguir vender. Então ainda dá para você conseguir bastante negociação, dá para pleitear um desconto daqui, um desconto dali, de repente ganhar uma televisão, ganhar uma geladeira, né, que é o que as construtoras vêm acompanhando aí de uma forma geral, né? Então, o mercado imobiliário volta a crescer, tá? Isso a gente começa a perceber, né, pensando em mercado imobiliário, saindo um pouco dessa comercialização, né? A gente já passou pela comercialização, a gente está passando pelo processo do crédito imobiliário, a gente já passou, né, aqui na nossa live aí, a gente já passou também a respeito dos lançamentos. Porém, tem um ativo, né, uma forma de você investir, que é o fundo de investimento imobiliário, né, que deu o que falar aí no final, né, no último trimestre, aí todo mundo ficou falando, o fundo de investimento imobiliário é um bom investimento, né? Então a gente tem aí a vacância dos espaços
comerciais com uma tendência de melhora. O que é um fundo de investimento imobiliário? De vez em você comprar um apartamento e fazer uma locação desse apartamento e correr o risco desse apartamento ficar vazio, do inquilino não te pagar e etc., você vai lá e compra uma fração, por exemplo, de um hotel, uma fração de um shopping, de um estacionamento, de uma rede de hospitais e assim por diante. Então você vai comprar um metro quadrado, mas só que um metro quadrado de papel. Ele vai estar lá na sua gaveta, você não tem que custear tudo isso de uma forma geral. E esse pedaço desse metro quadrado, ele é rentabilizado pela própria utilização do metro quadrado. Então, quanto mais, por exemplo, você compra cotas de fundo de investimento de um shopping, quanto mais o varejo crescer, mais aluguel percentual vai pagar para o shopping. Então, a tendência que nós temos aí a respeito do fundo de investimento imobiliário é que ele tem um certo crescimento relativamente forte em relação ao que a gente tem de taxas de juros hoje no Brasil, de 4, 4,5%. A gente deve ter os fundos de investimentos aí na casa de 7, 8%, então também dentro do mercado imobiliário, saindo ali do produtivo e sim para o especulativo, que é extremamente importante também esse movimento de fundo de investimento imobiliário, para que a gente possa financiar as pessoas que estão construindo os imóveis para a gente, e todo mundo acaba ganhando dinheiro de uma forma geral, certo? A Gabriela Almeida tinha perguntado a respeito dos impactos econômicos financeiros da guerra Irã, Estados Unidos, para o Brasil, a gente já acabou comentando, a gente só esqueci de falar um negócio, Gabriela? Sobre o aspecto econômico a gente até conseguiu entender muito bem, agora sobre o aspecto financeiro a gente tem essa incerteza de guerra, faz com que a gente tenha uma migração dos investimentos. Então a pessoa que estava comprada em título público americano começa a vender um pouquinho dos títulos públicos, não quer ficar posicionando, quem comprou um título público acabou vendendo o título, vai comprar dólar, não quer ficar exposto em dólar, vai mudar do dólar para o ouro. Tanto que o ouro teve aí uma das maiores altas, desde 2013, 2014 ali, ele teve, nesse curto espaço de tempo, a gente teve aí as criptomoedas também, andou sendo bastante movimento de segurança para os nossos investimentos, para também conseguir ganhar dinheiro. Então a gente tem uma valorização do dólar no mercado internacional, porque quando você tem incertezas a respeito de guerra, o ativo financeiro que é mais seguro, que é mais estável e aceito em qualquer lugar passa a ser o dólar, o ouro, desculpem. Então a gente acaba tendo o ouro valorizando um pouco mais aí no mercado e o dólar sendo vendido ali, a gente acaba tirando a posição que a gente tinha de investimento de moeda, passando para algum ativo um pouco mais seguro. Então isso também acaba afetando aí a ordem de liquidez do mundo, então o dinheiro começa a circular para alguma coisa com menos liquidez, no sentido de troca que eu estou falando, a gente busca mais segurança através do ouro, certo? A Priscila a gente já falou, o Danilo Rodrigues, como o cenário atual impacta na questão da importação e exportação e pode influenciar o nosso PIB, o Brasil precisa ter esse movimento de exportação, para o Brasil crescer o PIB, ele precisa voltar a produzir. Para a gente produzir, a gente tem que ter a expectativa que alguém vai consumir. Aqui no Brasil, com 13 milhões de pessoas desempregadas, com a renda do brasileiro degradada, não fica tão fácil produzir. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem mercado internacional que pode absorver parte do nosso consumo e, posteriormente, o próprio mercado de varejo vai absorvendo essa nossa produção. Aí isso vai trazer um crescimento de PIB um pouco mais forte, formando aí 2,5, 2,3 para esse ano, para o ano que vem, se a gente conseguir fazer toda a lição de casa, trazendo ambiente político aí com o Bolsonaro e o Paulo Guedes, conseguindo fazer as reformas administrativas para esse ano ainda, que a gente não tenha a aprovação do impeachment do Trump lá fora, que isso vai trazer uma volatilidade muito para o mercado internacional, então isso deva contribuir sim para o nosso crescimento de PIB, uma essência de um crescimento até inclusive para o ano que vem, a gente, algumas pessoas muito otimistas
estão falando de PIB entre 3 e 3,5. Então a gente tem ali essa importância no curto prazo do mercado internacional para motivar a gente a produzir. Tá certo, Danilo? O Sérgio já falou, o José Fonseca também, a Camila Segurato perguntou qual a perspectiva do crescimento da China, né? A gente teve aí a China, Camila, com resultado de 6,1% de crescimento no ano passado, um crescimento ruim, mas com agora boas perspectivas de engajamento com os Estados Unidos e que o Brasil esteja incluído, que a gente tenha um crescimento de 7%, 7,2%, 7,5%, certo? Para esse ano, desculpa. Em relação, o Bruno Souza pergunta quais impactos do Brasil, considerando a desaceleração do crescimento chinês e do Brexit, né? Isso a gente já passou de uma forma bem geral, né? E aqui também ele pergunta qual a relação de novas descobertas de petróleo no Iraque, né? E a guerra nos Estados Unidos contra o Irã, né? Então, a gente tem aí o petróleo sendo o grande causador aí das discórdias que a gente tem aí pelo mundo, né? A gente viu aí que o petróleo conseguiu até quebrar aí a Venezuela, né? Com a questão da OPEP e assim por diante. Vamos ver as promessas versus a realidade, né? Vamos ver como que isso vai andar, vamos ver como que o barril do petróleo no mercado internacional vai acontecer, principalmente para essa questão do ataque no Irã, né? Então a gente sabe que tem ali esse conflito Irã, Iraque, Estados Unidos, né, dos produtores de petróleo nesse período acaba, né, entendendo de uma forma um pouco mais complexa, não é verdade? Tá? O Kennedy pergunta, o fracasso dos Estados Unidos, China e Brexit, qual a perspectiva do impacto na economia, né, Kennedy? A gente já falou, né, esse impacto passa a ser, ora positivo, graças a Deus, mais positivo do que negativo, né, porque agora Estados Unidos e China já estão fazendo as pazes, né? Reino Unido deve se ajustar lá, mas o mercado já se precificou, e com isso a gente tem China de um lado, Estados Unidos do outro, Europa fazendo todo o trânsito que a gente tem de dinheiro circulando por tudo que é lado. Isso que é muito bom, né? Então a gente deve ter esse aquecimento aí, trazido aí por menos pressões de ideais e sim mais pressões para crescimento, né? Aí o Darlon também pergunta alguma coisa a respeito, né, como que pode trazer no curto e no médio prazo a respeito de China e Estados Unidos, né? Hoje a gente já está pensando, Darlon, muito mais em Brasil na OCDE do que China e Estados Unidos, que está saindo um pouco da pauta já, que ele já acabou trazendo um resultado muito mais efetivo agora com esse acordo, né? E o Brasil entrando na OCDE, a gente passa a ser um grande player, com muito mais estabilidade, com muito mais crescimento econômico, com muito mais segurança, associado a todo esse ambiente político que o Paulo Guedes, político econômico, quando eu falo, não estou falando de político, né, da política, né, estou falando de uma forma geral, do político, econômico, financeiro no Brasil, menos conturbado, todo mundo favorável ao crescimento econômico do Brasil, a gente só tem que ganhar. Né? Então, acordo Estados Unidos-China, mais OCDE, mais Reino Unido, se Deus quiser, a Argentina já está começando também, que é um grande player, né, para a gente no movimento de comércio exterior, vem reduzindo a taxa de juros, vamos ver se eles vão pagar a próxima parcela da dívida internacional, vamos ver se dentro desses próximos 2 anos a gente consiga ajudar a Argentina com o nosso comércio, né, e que a América Latina volte o Google está falando comigo aqui, que a gente consiga ter mais movimento da América Latina com mais força no ambiente econômico e não no ambiente político. Então a gente tem Colômbia, Venezuela, né, Bolívia e Argentina, que são pontos de atenção aqui, né, que isso acaba, né, na América do Sul, de uma forma geral, acaba contaminando o resultado de todos os outros. Né? Porque queira ou não queira, a gente tem mão de obra que está saindo de lá, investimento que está saindo da América Latina, né? Então a gente acaba passando por todos esses cenários. Né? E para a gente entender um pouquinho mais do cenário para o Brasil, inflação IPCA na casa de 3,5%, taxa Selic, uma perspectiva de manutenção nos 4,5%, dólar saindo aí dessa volatilidade alta para um nível um pouco mais tranquilo,
né, devido aí ao acordo da China, né, passando esse movimento de Irã, dólar fechando na casa, ficando estável na casa de 4,05, né, PIB crescendo em 2,30%, 2,5%, gasto público ficando um pouco mais contido e arrecadação do governo dando uma melhorada pela própria atividade econômica. Né? Estados Unidos crescendo seus 2,2%, que é forte, né? Com taxa de juros se mantendo na casa de 1,75, 2 pontos percentuais. Europa também voltando a uma atividade econômica devido ao próprio movimento da China, né? E a gente tem tradicionalmente o Japão ali, né? A gente não pode esquecer do caso do Japão e da Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, né, explodindo de crescimento com o restante do mundo, né? E o Japão mantendo a tradicional deflação que eles têm, taxa de juros negativos no mundo inteiro e flutuando esse dólar no curto prazo enquanto a gente tiver essa instabilidade. Certo, pessoal? E assim, a gente, a cada cenário econômico que a gente vai constituindo, né, pessoal, a cada dia que a gente passa, a gente vai mudando o nosso cenário econômico. Por isso que é importante a gente entender as conexões das coisas, como o mercado financeiro anda, qual que é a importância do mercado financeiro com a economia, qual que é a importância do mercado com a economia, com as decisões empresariais, como que isso está sendo trabalhado na gestão de comportamento das pessoas e assim por diante, né? Então, por isso que é importante que a gente tenha essa questão tanto da educação, né, que a gente vem acompanhando as novas formas de entendimento, vem acompanhando o acesso às informações, a velocidade de transformação das informações de uma forma geral, não é verdade? E principalmente ter muita leitura, porque senão a gente cria um cenário econômico, aí daqui a pouco acontece uma vírgula aqui e esse cenário econômico inteiro é desmoronado. Tá certo, pessoal? Então, a gente fecha essa live olhando para o Brasil crescendo, redução de taxa de desemprego, controle da inflação, dólar caindo, índice Bovespa batendo 125 mil pontos, bolsa explodindo no Brasil, cenário extremamente positivo para a nossa economia, para os nossos resultados, independentemente do mundo, a gente deva crescer, a gente tem bastante capacidade de crescimento interno, mas se o mundo estiver favorável, a gente também cresce o dobro do que a gente tem para crescer, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, mandem uma mensagem para mim aqui no meu LinkedIn, que tem, chamem o pessoal aí do LIT também, na página, e que vai ser maior prazer para responder para vocês. Muito obrigado, viu, pessoal?